Fala galera, começando aqui mais um Bianchi Podcast e olha, eu estou muito feliz, mas muito feliz de verdade, porque hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui que eu admirava pela televisão, que é o Benjamin, craque da seleção brasileira de beach soccer, multicampeão, ganhou tudo que você possa imaginar, eu vou falar aqui, mas eu estou muito feliz de receber o Benjamin aqui e por saber principalmente que é um irmão em Cristo. Isso para mim é o mais importante. Porque os nossos títulos, os nossos papéis, nossos certificados, nossos cursos, tudo isso passa. Mas Cristo vive eternamente. E eu estou muito feliz de receber aqui Benjamin. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Pô, feliz demais. Privilégio, irmãozão. Privilégio. Poder estar aqui com você, para mim é um prazer também enorme. E com certeza vai ser um bate-papo de grande valia, de muito aprendizado, diversão. E o que você falou, o Papai do Céu é fiel. Prazerzão estar aqui com você. Amém. Galera, como vocês sabem, eu sempre começo falando currículo. Porque eu acho que tudo que eu vou falar aqui não veio fácil para ele. Foi muito difícil, foi com muita luta, com muita dedicação, abriu mão de muita coisa para poder ganhar o que ganhou. Então eu faço questão de falar aqui o currículo. Dá uma sacada só. 6 vezes campeão do mundo. 4 vezes campeão do mundo pela FIFA. 7 vezes campeão brasileiro. 7 vezes campeão da Copa América. 8 vezes campeão do Mundialito. 8 vezes campeão sul-americano. 2 vezes campeão carioca. Esqueci alguma coisa ou tem mais? Eu sei que tem mais. Tem mais umas coisinhas. Tem Mercosul, tem outros títulos aí, mas... Tá bom, né? Privilégio, né, irmão? Privilégio. Tá bom, só agradecer, Papai do Céu. É verdade. Benjamin, primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui é uma pergunta meio filosófica. Nesse momento, eu não quero saber quem é você, sua identidade. Eu quero saber quem você é. Quem você é, Benjamin? Meu irmão, eu sou um privilegiado. Hoje mesmo pela manhã eu já acordei e falei obrigado, Papai do Céu, pelo prazer e o privilégio de poder acordar, né, irmão? Acordar, respirar. Agradecer a esse Deus maravilhoso, conhecer você. Amém. Então, eu me sinto um privilegiado, né? De uma família humilde ali no Leme, Chapéu Mangueira, Babilônia, 2 comunidades ali. Meu pai, funcionário público, minha mãe do lar, 9 irmãos. E eu fui o único que nasci na maternidade. Sério? Então, privilégio, né? Não faltou o principal ali, que foi amor, carinho, educação. Então, meu pai, aquele camarada que foi funcionário público, minha mãe do lar, mas um caráter irretocável. Então, para mim, eu sou um privilegiado pela família, por tudo que eles me passaram, me proporcionaram. Esse fato também de ser nascido e criado num lar cristão, né? Essa coisa dos princípios familiares, bíblicos. Então, Benjamin só tem que agradecer a Deus por esses anos de vida, saúde, são livramento. 9 irmãos. Quantos homens? 5 homens e 4 mulheres. Hoje, os 2 mais velhos já faleceram, meus pais também. Ninguém foi pro meio da bola, dos homens? Ou das mulheres também? Não. E o engraçado, Deus eu falo que ele é extraordinário. Meu pai nunca deu um chute. Rapaz, você puxou a quem então, cara? Jogando esse futebol. A família ali, alguns jogaram. Tem 2 que eu considero que até jogaram mais do que eu. Foram meus ídolos, me ensinaram bastante, mas é como eu te falei, né? Uma família realmente abençoada, muito unida, todos ali. Se estou aqui hoje é misericórdia e graça desse Deus maravilhoso e dessa família ao qual o papai me proporcionou. Que maravilha, cara. Quando você parou de jogar? Seu último ano, quando foi? Meu último ano foi 2013 e
Naquele ano ali eu fiquei até um pouco triste porque era a minha última Copa do Mundo, né? Estava ali com 43, mais ou menos, e me cuidando. Até porque o beach soccer, né? 3 tempos de 12, você entra e sai. Então, você joga 2, 3 minutos bem ali. Às vezes, tu não tá no dia, você não quer nem entrar. Fica do lado de fora, incentivando os amigos. Você tá com 54 hoje. 54. Cara, mas tá bem demais. Tá fininho. É. Joga bola ainda hoje? O futebol, para mim, não é mais prazeroso. Mas de vez em quando, né? Para rever os amigos, matar a saudade. Mas eu gosto de fazer um exercíciozinho, um cardiozinho, uma musculação. O futebol é aquele hobbyzinho que eu gosto muito. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de... docinho, né? Tem que ter, mas a saúde tem que estar legal, porque eu estou pastoreando na maior favela da América Latina, né? Ali é a Rocinha. Então tem aquele período ali do evangelismo. Se não tiver bem, como é que anda naquela comunidade gigantesca? Benjamin, como é que você analisa o beach soccer hoje e qual a diferença do beach soccer de hoje para quando você jogava? Na minha época, estava mais profissional. Apesar de não começar, né? Começar como aquela coisa de um divertimento, um joguinho que o Júnior, né? Ele fez um jogo nos Estados Unidos e depois trouxe em 95 junto com o italiano. E ele já conhecia, né? Essa minha geração. Ele já conhecia a galera do futebol de 11. Então, o Júnior, pô, eu sou Mengão, né? Não fanático, mas gostava de ir ali no Maracanã, né? Ver um bom futebol. Então, só tenho a agradecer a Deus e ao Júnior por abrir essa porta. Eu fui o primeiro a ser chamado, eu e o Magal. Só que eu ainda estava tentando alguma coisa no campo. E o Magal, se eu não me engano, jogando futsal na Itália. E aí ele chamou o Júnior Negão, depois chamou o Renan, um amigo nosso também, que na época... O maior jogador de futebol. Isso aí. Aí Negão, Renan, aí veio o Neném, aí Jorginho, Juninho, próprio Robertinho, essa galera... Foi juntando essa galera foi aí juntando. Que ganhou tudo que se possa imaginar, né, o Júnior já conhecia essa galera, porque ele também veio do futebol de 11, como Edinho, Cláudio Adão. Essa galera jogou futebol de 11. Então começou com os ídolos. E aí o Zico jogou, Jairzinho. Lembro. Então trouxe a mídia, trouxe o patrocínio. Durante anos, exclusividade da Globo. Então a coisa foi tomando uma proporção e foi se profissionalizando, porque do cachê passou a ter um salário, né, mensal ali. Então, hoje, deixamos não só um legado, como uma boa estrutura, não ótima, porque, como eu falei... No norte, né? Na época, né, a gestora era a Coque Tavares, e a Coque Tavares a gente já vê pelos eventos de tênis. Então, quando pegou, realmente, a arena, a estrutura, mas não foi correta em alguns requisitos, né, que tinham que ser. Mas deixamos um legado, uma certa estrutura. E, como eu comentei com você antes de começar, naquela época era o campeonato, fora a seleção brasileira, jogávamos o Campeonato Brasileiro de Estádios, né, onde eu joguei alguns anos pelo Rio, depois eu joguei em São Paulo. E a nossa intenção era que a gente conseguisse atrair os clubes. E isso aconteceu. Eles passaram a olhar aquela coisa de arena lotada, público, né? Encaixando nas grades também da TV, então 3 tempos de 12, aquelas jogadas plásticas, né? Bicicletas, tabelinhas no alto. Então, isso aí foi... bicicleta que é raro ver no campo, só que é comum, pô. E isso foi atraindo, né? Patrocínio, foi atraindo público. E aí, então, a gente deixou uma estrutura para essa geração de hoje. Cabe agora à confederação, junto com as federações, se organizarem melhor, pensar num calendário que hoje nós não temos. Temos os clubes. Aqui no Rio, dos grandes, eu acho que só o Fluminense que ainda não entrou, mas tem o América, tem o Boa Vista. Lá em São Paulo tem o Corinthians, que é uma camisa pesadíssima. No Sul já tem o Internacional. Então, é a confederação agora, junto com as federações,
olhar com carinho para se estruturar, organizar um calendário e poder dar uma estrutura melhor para esses atletas que são o Brasil é ex-campeão, atual campeão, recuperou a hegemonia de 1 a 11 de maio agora, né? Lutando pelo hepta. Então, eu acho que o que falta hoje da minha geração para essa agora é essa coisa da organização, do calendário, da confederação se unir com as federações e poder proporcionar ao atleta o que ele merece, né, que é a estrutura. Quem é que paga hoje, como é que está essa questão hoje financeira, quem paga os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol? É a CBF? Ou está vinculado a patrocinadores, a CBF só dá estrutura? Como é que tá então, isso? eu não vou ter essa pergunta, aliás, essa resposta. Eu não estou muito a par disso, mas eu sei que, né, tem a chancela da CBF, né, o escudo é da CBF, entendeu? A CBF está mais voltada agora, né, principalmente depois da conquista do Hexa, mas em relação a essa coisa do pagamento, eu não sei te responder quem é que... Mas tem o patrocínio da Nike também, nesse apoio, essa estrutura em relação ao uniforme. E é lógico, né? Tem alguns patrocínios ali na camisa que, né, com certeza dá essa condição e direciona para que o atleta possa ser remunerado. Perfeito. Eu queria que você fizesse uma análise assim, desprovida de paixão. Eu sei que você é um apaixonado por futebol, você falou que hoje não tem mais nada com futebol, assim, no sentido de paixão, né? Mas a gente que jogou futebol, assim, eu não fui profissional, mas eu amo futebol. E eu sempre fui um cara de fazer análise do futebol. Nunca gostei de ver futebol cheio de gente. Eu gosto de sentar e ouvir o comentário, prestar atenção no jogo. Depois eu faço a minha análise, que é desprovida de paixão. Lógico. Embora hoje eu trabalhe com muitos jogadores de futebol e eu fale, sabem da minha paixão pelo futebol, mas eu procuro analisar o futebol de maneira fria. Eu queria que você fizesse uma análise do futebol brasileiro hoje, não do beach soccer. Qual a sua visão hoje em relação ao futebol brasileiro? Uma pergunta muito boa e, cara, complexa, né? Não, e complexa também, né? Porque engloba muita coisa, né? Então, aquela coisa da posição, do status, valores. Hoje a gente vê algumas coisas aí em relação a essas bets, né? Alguns jogadores, né, se corrompendo. Mas eu acredito, cara, eu sempre acredito, né, que ainda tem aquela possibilidade, né, de se reorganizar, de se reestruturar. A gente vê essa situação de VAR, de árbitro, onde a gente vê que pode ter um investimento melhor, um investimento maior, para que possa proporcionar para o atleta, né, que é a figura principal, é a verdadeira estrela, poder desempenhar o seu melhor. Então, é como você falou, algumas coisas, algumas áreas é meio complexo até da gente falar, da gente responder, porque aí precisa também de uma convivência, né, você poder estar mais a par ali do que está acontecendo. Mas o futebol brasileiro, para mim, continua sendo o melhor, né, os melhores jogadores. O que falta um pouco é aquela coisa da organização, né? Tem estrutura, a matéria-prima nossa é a melhor, o que falta é organizar, tanto dentro quanto fora de campo, aquela coisa da gestão, para que o atleta possa chegar ali também e dar o seu melhor, e o Brasil possa voltar às conquistas, né? A seleção hoje, para mim, é uma seleção muito boa. Só que, como eu te falei, tem situações que é meio complexa de responder, porque a gente não convive ali, a gente não sabe o que está acontecendo. Algumas áreas, algumas situações, eu vejo que falta uma transparência, né? Até mesmo em respeito ao torcedor, porque às vezes a gente quer falar de uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente não convive o dia a dia, mas o Brasil é um celeiro, na areia, no salão, no campo. Então, essa coisa da gestão é que tem que melhorar para que o Brasil volte a dominar.
Perfeito. Você tem acompanhado aí, certamente você acompanhou, assim como eu também, muita gente, né? Essa questão do Ronaldo querer ser presidente da CBF. Ele deu uma declaração um tempo atrás, aí começou a ventilar essa possibilidade. E o Ronaldo é um cara que, assim, eu convivi com ele quando pré-adolescente. Fora isso, se ele me encontrar hoje, ele não sabe nem quem eu sou. Eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. Mas é um cara que sempre me passou assim muita correção, muita transparência. Você vê que o Ronaldo é um cara que, onde ele bota a mão, tudo vira ouro. Todos querem se aproximar dele, porque é um cara que criou um nome muito forte mundialmente falando. Um cara que, eu quero comprar o clube e tal. Ele vai lá, ele tem condição, ele junta parceiro, consegue comprar. Comprou aí o Cruzeiro, vendeu bem tal. É um cara, né? Eu acho o Ronaldo extremamente inteligente e bastante preparado. E ele veio há pouco tempo com um papo de querer ser presidente da CBF. Como é que você viu essa questão? Porque eu tive o prazer de receber aqui o Luiz Fernando Pessoa, que é vinculado à CBF, coordena os cursos dentro da CBF muito legais, gestão de governança, ESG. Mas o que me deixou assim muito impactado, e eu quero ouvir o que você acha sobre isso, foi o fato das federações nem receberem o Ronaldo para conversar. Quando você fecha a porta e não quer nem ouvir um Ronaldo fenômeno, cara, alguma coisa de errado tem. Porque a gente está falando de uma conversa. Uma simples conversa. Para tentar entender qual é o projeto do cara, a visão do cara. Isso é uma coisa tão simples. Qualquer presidente de federação poderia ter feito isso tranquilamente. Como é que você viu essa questão do Ronaldo, primeiro, querer ser presidente da CBF, se você acha que isso seria uma coisa legal, viável? E como é que você vê essa questão dele nem ter sido recebido? Das 27 federações, se não me falha a memória, 2 aceitaram bater um papo com ele. As outras simplesmente foi não. Como é que você vê isso, cara? Essa hegemonia do Edinaldo agora ali, como presidente da CBF. Como é que você vê essa questão? Principalmente de não conversar com o cara, as federações nem quererem falar com ele. Como é que você vê isso? Então, Marcelo, eu acho que você já até respondeu. Eu também tive essa mesma... Alguma coisa de errado tem. E não vamos nem falar pelo fenômeno que ele foi dentro de campo. Você mesmo comentou aqui a carreira do cara fora, o que ele aprendeu, as pessoas que, né, os gestores que tiveram ali com ele, com certeza orientando, o que ele procurou aprender, saber, né? E os clubes que ele passou como gestor. Pô, quem não vai querer? Eu já pensei até no beach soccer, ele como presidente da CBF, eu falei, caramba, poderia alavancar muito mais. Vai alavancar lá também. E aí, pô, como 25 federações não vai receber um camarada para ouvir? Como é que tu não ouve um cara que foi vencedor dentro e fora, pela pessoa que é, por tudo que... Então, é o que você falou, o que vem na nossa mente. Pô, algo de errado tem. E aí começa a surgir, né, os burburinhos, né, os falatórios, ó, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali. E aí, como, né, eu, no caso, não estava ali presente, a gente não vai julgar. Mas é o que você falou, alguma coisa de... Para não ouvir um cara como ele, por tudo que fez dentro e fora, aonde colocou a mão ali, o que a gente tem certeza que ele iria trazer para agregar, para o crescimento. E aí a gente coloca aí base, feminino, areia, profissional, as pessoas que cercam.
Então, com certeza, a tendência era o quê? Uma grande melhora e alavancar em outras modalidades também, como eu falei aqui na base, no feminino, o próprio futebol de areia. Então, irmão, alguma coisa de errado tem ali, mas nada fica oculto, né, irmão? A lei da semeadura, ela é infalível. Plantou, vai colher. É estranho, né, cara? Eu acho que paira fica uma nuvem estranha. Não, é uma sensação estranha. E por mais que você não queira julgar pelo fato, né, de não estar ali presente, participando, mas pô, como é que tu... Pô, pelo menos eu vou ouvir que esse cara... E não ouvirem ele. E detalhe, mais grave ainda, de 27, 25, fosse 50-50, 60-40, 55-40. Agora... Então, muito complicado. Para onde o futebol brasileiro caminha? Eu estou te perguntando isso. Você falou que nós somos berço do talento, né? O brasileiro, o Brasil tem uma dimensão muito grande. Nós somos hoje beirando 220 milhões de habitantes. 99% dos meninos querem ser jogadores de futebol. Eu não sei o percentual de meninas que querem ser jogadores de futebol, mas de menino é muito alto, muito alto. Como é que você vê essa questão? Para onde caminha o futebol brasileiro, mas não necessariamente da intenção de ser jogador de futebol. Porque a gente sabe que a gente tem muito talento aqui. E muitos vão ficar pelo caminho. Muitos não vão chegar lá, porque... as estatísticas são cruéis em termos de... Com certeza. Cara, de cada 1 milhão, é um que vai chegar no topo lá, entendeu? E vai vingar, e vai virar um grande jogador de futebol. A grande maioria dos jogadores hoje estão ganhando um salário mínimo. Está falando de um percentual baixíssimo que chegam no topo ganhando mais de 500 mil, 1 milhão e tal. Mas eu quero saber de você em termos assim de para onde caminha o futebol, em termos de gestão. Porque eu acho que a gente peca muito no Brasil em relação à gestão profissional. Tem melhorado? Óbvio que tem melhorado. A tendência é melhorar, é profissionalizar. Mas como é que você vê essa questão assim, pela tua experiência do futebol, pelo que você jogou, pelo que você ouviu, pelas pessoas que você conversou, como é que você vê essa questão do bastidor do futebol? Não estou falando do futebol em si, não. A gente tem muito talento aqui, o que você falou, é verdade. Como é que você vê esses bastidores assim? Pela tua experiência como jogador de futebol e como um baita de um jogador de futebol. Não importa se foi no beach soccer, na areia, não importa. Na minha visão, você foi um dos maiores jogadores de futebol que a gente teve aqui e ganhou muita coisa e chegou muito alto. Eu me atrevo a dizer que se você estivesse no campo, cara, é difícil dizer assim qual seria o seu teto. Entendeu? E também queria saber se você tentou o campo, como é que foi essa tentativa, por que não deu, como é que foi. Fala pra mim. Vou começar pelo campo. Meu problema ali foi eu mesmo, né? Aquela coisa de valorizar, né? A oportunidade foi dada, eu costumo comentar com as pessoas, eu nunca fui reprovado por causa do futebol. Todas as peneiras que eu fui, eu passei, mas muitas das vezes descia da comunidade, em vez de treinar, ficava na praia. Sério, Luiz? Então, tem um amigo que ele até comenta, pô, cara, vingar na Zona Sul, futebol é fogo. O camarada da Zona Norte vem no trem, ônibus lotado, e cai pra dentro, a gente aqui às vezes se acomoda. Os caras falam que aquele espaço da praia lá é uma prisão se você não vigiar. Então, eu não posso reclamar. Não, mas isso que você falou, cara, desculpa te interromper, isso que você falou é muito interessante, porque você acabou de fazer um meia-culpa. Eu não vinguei por minha culpa.
Porque Cara, geralmente a gente... muita honestidade. Geralmente a gente quer arrumar pretexto para tudo, né, irmão? Exatamente. E é o que eu falo para as pessoas. No meu caso, o problema sempre fui eu. Eu é que dei a brecha, eu é que não obedeci, eu é que não trilhei. O Marcelo chegava e beija, vai por aqui. E aí eu queria fazer... Então, eu é que me prejudiquei. E aí, quando a gente vai até para a Bíblia ali, né? Quando fala do fruto do Espírito, são 9 gomos, começa com amor e o último é domínio próprio. Então nós temos esse domínio próprio, mas muitas das vezes, né? O ser humano é só Jesus. Então eu não fui aquele cara focado. Depois eu tive a oportunidade no CFZ em 97. Eu lembro que a primeira vez que eu andei de avião, fui para o Japão com o Master do Flamengo, em 96. Né? O Júnior já tinha vindo com beach soccer, a gente estava fazendo ainda alguns joguinhos, e eu não tinha ingressado porque eu ainda estava tentando alguma coisa. E aí, em 96, o Zico fez o Zico All-Star, era o Master do Flamengo. E através do Júnior, que o Zico comentou com o Júnior, a gente precisa levar os mais novos para fazer ali o banco, para estar ali a hora que precisar entrar. E aí, da praia, o Júnior levou eu, Negão e Magal. Foi aonde eu tive o privilégio de conhecer essa galera do Flamengo, que eu ficava espremido na arquibancada. Que legal, cara. E aí ficamos 1 mês e pouco lá no Japão, vários amistosos, clínicas. Não é nem ídolo lá, né? Jogo 9 horas, tinha que sair 4. Pô, imagina, e ele é cara. atencioso com todo mundo, criança, adolescente, já adulto, ancião, ele é muito atencioso. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu Não. admiro demais, ele é nota 1000. Nota 1000. E aí ali eu tive a oportunidade de entrar em alguns jogos, e aí quando voltamos de lá, passou 1 ano e pouco, ele colocou o time na 3ª divisão, e eu tive a oportunidade de jogar. E aí ganhamos da Cabo Friense na final, empatamos lá e ganhamos na Gávea de 2-1, e aí subiu para a 2ª divisão, só que o dinheiro na praia estava bem melhor, né, do que uma 2ª divisão, uma 3ª ali. E aí eu tive uma experiência muito legal, não pintou barca nenhuma, que a intenção também era essa. Pô, o time do Zico pintou uma barquinha para o Flamengo, pintou uma barquinha para um time da 1ª divisão aqui, ou até mesmo para o Japão, já seria uma coisa... E aí, como não pintou, a intenção dele era até que eu ficasse, mas... Benjamin Júnior já recém-nascido não, né? Mas já tinha uns 3, 4 anos ali, e aí eu optei pela praia até devido à condição que a gente já estava ali, um cachê melhor, depois tivemos a oportunidade de assinar um contrato. Então, aí em 2005, depois da Copa do Mundo FIFA, a primeira ao qual a gente perdeu na semifinal nos pênaltis para Portugal, foi aniversário da filha do Romário, da Ive, de 1 ano. Em 2005, o Romário jogou com a gente. E aí eu fui no aniversário, né? Ele convidou, eu fui no aniversário da Ive, de 1 ano. E lá ele falou com o Isaías Tinoco, ó, esse é que tem que levar para lá. E aí Isaías falou para ele, ó, a hora que você quiser. Aí na outra semana eu me apresentei, só que terminou a Copa do Mundo, eles deram 2 meses, mais ou menos, 1 mês e pouco, para a gente dar uma descansada. E aí teve e eu tinha acabado de renovar meu contrato por 2 anos. Então, pô, bem ali no auge, na seleção. E aí a primeira semana ali no Vasco eu saí em todos os jornais. Novo Peixe da Areia, aquelas coisas todas, porque os mesmos, a maioria dos repórteres que trabalharam na Copa do Mundo, alguns faziam a cobertura do Vasco. Quando eles me viram lá, aí foto, aí saiu em todos os jornais, e eu tinha acabado de renovar por 2 anos. Aí o pessoal da Coque caiu de pau, o que tá fazendo aí? É para descansar. Aí eu falei, não, só para manter, pô, um pedido do Romário e tal, mas doido para... Só que nesse período o Eurico estava viajando, e foi uma semana que eu treinei muito bem,
Até porque também cheguei com ele bem fisicamente, chuteira para mim, graças a Deus, nunca foi o problema. E aí uma semana que eu treinei bem, o treinador era o Dário Lourenço, tinha feito um campeonato carioca muito bom pelo Volta Redonda. O Vasco também não estava muito bem das pernas. Então, tá bem há muito tempo. Contratou ele, e aí eu lembro que na época lá era o Romário e o Alex Dias. Os outros tinham uma molecada, mas... Então eu cheguei bem, eu vinha de competição, treinando, e eu treinei a semana toda bem. Com o nome também, né? Cheguei com o nome da seleção, a galera... E, meu irmão, com um bachola. Então, a semana toda eu treinei bem, o Dário Lourenço elogiando, me dando oportunidade nos jogos treino, coletivo. Só que, quando saiu em todos os jornais, a Coque, que gerenciava, falou, ó, semana que vem apresentação da seleção brasileira na areia. E aí eu tive que optar. Eurico ainda não estava, ninguém poderia dar o aval daquela semana ali, porque se ele chega e fala, ó, vamos fazer um contrato com você de 6 meses, era o que eu queria. Conversaria com eles lá, né, na areia, porque porta também não se fecha, por mais que tivesse acabado de renovar por 2 anos, mas daria para ter uma conversa, para tentar. Mas ficou aquela coisa, aí eu até conversei com o Romário, ele falou, mano, agora você é que decide. Um lado você tem contrato, o outro você não tem. Aí eu falei, pô, não vou pagar para ver não. Apesar de eu sempre acreditei no meu futebol. E eu fiz uma semana muito boa, mas eu falei, pô, acabei de renovar, saláriozinho tá bonitinho, cheio de moral, vou ficar por aqui. Aí agradeci a eles, expliquei, me apresentei na areia, pedi desculpa lá, né, aquele miguezinho. Não, fui lá só para manter, mas estava doido para assinar no Vascão. Então, boa parte ali eu não aproveitei, principalmente naquele período ali de adolescente para jovem, né, onde você tem toda a base ali para você aproveitar. Eu passava nos testes, depois não ia mais, aí não dava as caras, aí as pessoas me viam jogando, eu vou arrumar um teste para você, vamos em tal lugar, valeu, aí não comparecia, enfim, culpado fui eu. Agora, em cima do que você falou, como a gente, alguns minutos atrás, comentamos, é a coisa da gestão, porque eu acho também essa coisa da educação, cultura, né? Tudo isso engloba. Eu acho que a confederação, as federações, os clubes tinham que ver uma maneira de tentar conciliar ali, como é nos Estados Unidos, o estudo junto com o esporte, porque como você falou, vai afunilando e a minoria vai chegar, e nós sabemos a força, né, do esporte, principalmente do futebol, na formação do cidadão. Então, acho que isso deixa um pouco a desejar. Essa organização em prol do estudo, do crescimento, como você falou, não só fora, se não vingar, vai ser o quê? Qual é o plano B? Qual é o outro caminho? Entendeu? Olhar com mais carinho nessa área aí da educação, do ensino. A gente que é apaixonado por futebol, a gente tem uma tendência a olhar para o futebol, né? Mas o Brasil ele é um celeiro de vários esportes. Eu acho vários. Que se investisse forte aqui, a base, ia sair campeão para tudo quanto é lado. Para tudo que é lado. A gente é um dos poucos países do mundo, se eu não me engano, ou o único país do mundo que tem representante em todas as modalidades. Se você parar para analisar. Então, assim, e de uns anos para cá, você vê um monte de modalidade aí, o Brasil ganhando medalha. Então, você imagina se investe realmente na questão da educação e tal, aí lá na frente, o cara vai para cá, um vai para lá, outro vai para ali. Né? É o que você falou, é essa coisa da gestão e do investimento, porque a gente vê também, né, muita corrupção em todas as áreas. É o que você falou, pô, imagina se investir, porque é muito talento, seja no tênis, seja no vôlei, o Brasil agora há pouco tempo no handball, né? Estruturou o salão campeão do mundo, estruturou o futebol de areia hexa. Então é aquela coisa do investimento e valorizar o atleta, né, para que ele possa ter a condição de poder treinar, de se dedicar, focar. É como você falou, qual é o teto da maioria?
vai numa terceira divisão. Pô, eu tive a oportunidade de viajar uns 20 países. Meu filho ficou um período na Inglaterra. Você vai na quinta divisão lá, o campo é tapete. Então você imagina se der uma estrutura, aí vamos lá, no básico, o campo. Onde eu também sou a favor de ter um terrão, mas aí a gente já está falando de base para crescer, para aprender, mas se estruturar em todas as modalidades, o Brasil é fenômeno. Então, essa coisa da gestão, da estrutura, de valorizar o atleta também e dar toda a condição a ele, é que eu acho que hoje é empresário para tudo que é lado, né, mano? E dominando de uma maneira que aí você vê um fera batendo uma bola ali numa praça, porque o outro é apadrinhado, aí não teve a oportunidade, não, é amigo do treinador, é chegado no empresário, é afiliado do presidente, aí um assina, o outro bota para jogar. Então, infelizmente, essa parte da gestão... Você tocou num ponto aí interessante que eu ia perguntar, mas já que você tocou, eu vou... Como é que funciona? Eu realmente não sei. No campo eu sei, porque é uma área que eu militei 5 anos e conheço muita gente aí, assim, conheci vários empresários. Mas como é que funciona no beach soccer? Essa questão de empresário. Tem empresário no beach soccer? Como é que funciona isso no beach soccer hoje? Não. Na tua época e hoje? Como é que se dá? Não tem. E aí eu acho que, no caso, na nossa época, na minha época, onde... Você resolvia tudo. Eu resolvia Você era tudo. o seu empresário. Eu era o meu empresário. Na minha época, eu acho que faltou isso para nós. Cabeça? Faltou um pouquinho, e aí aquela coisa do ser humano, você acaba dando uma deslumbrada, aquela coisa da exclusividade da Globo, chegar em casa, você tá dando uma entrevista no Jornal Nacional, Esporte Espetacular, porque na minha época não era panela, é porque realmente os camaradas eram muito fora da curva. E aí tinha um certo desgaste na hora de um contrato, de um cachê, onde a gente poderia reunir os jogadores ali e falar assim, ó... Unidos para poder pleitear algo... E aí unir e falar assim, ó, vamos deixar isso aqui com o Marcelo. Vamos focar no campo. Cada um aqui, ó, vamos passar para o Marcelo o que é melhor para a gente, mas deixa ele quebrar a cabeça nisso aí. Pô, a gente tem que treinar daqui a pouco. E o que, focado em outras coisas. E o que faltou... Periférico, né? E nós éramos muito amigos, mas o que faltou também um pouco foi isso. Essa coisa da gente ser unida também, principalmente na hora... De pleitear algo melhor. De pleitear algo melhor. Na hora ali de você sentar para renovação de um contrato, entendeu? Tá unido, bater o pé mesmo, porque... Isso era feito com vocês quando o patrocinador, quem pagava vocês, era feito coletivamente, igual para todo mundo, ou era individual? Era individual. Era individual. Entendeu? E aí cada um chegava ali e negociava o que era melhor. Mas mesmo assim, eu acho que faltou essa união nossa. Para a gente poder, né, como você falou, pleitear ali, chegar e falar, meu irmão, é isso aqui para todo mundo e acabou, e vamos nessa. E aí era aquela coisa de cada um olhava o seu lado, né? Porque o papo ali era individual, então cada um ajustava da sua maneira, mas com certeza faltou isso. A gente poderia ter sido mais unido. Quando você fala individual, assim, era numa sala com alguém especificamente, isso, ou era na frente de todo mundo, mas cada um negociando o seu na frente de todo mundo? Não. Era marcado cada dia, entendeu? Ou então, ó, na segunda-feira mais um vai 9, o outro vai 11, o outro vai 2 horas, entendeu? E aí tinha aquela coisa do ego também, né? Um querer ganhar mais. A gente era amigo pra caramba, ninguém estava preocupado com essa coisa, mas eu tinha o meu valor. O Neném tinha o dele, o Juninho tinha o dele, o Jorginho tinha o dele, o Negão tinha o dele, o Robertinho tinha o dele. E aí cada um ia com o seu valor na mente ali. Deu para fazer pé de meia? Deu para fazer sua vida, o que você ganhou com o beach soccer? Ou não? Não.
Mas a Europa ajudou um pouco. Sabe, porque nós fomos os pioneiros também, né? Eu fui o primeiro ali a ir para a Itália, depois o Jorge teve ali na Itália, Neném, Juninho, o Jorginho abriu a porta lá na Rússia, junto com o Buru, e hoje a Europa quase toda pratica a modalidade. Estava tentando lembrar o Buru, não, cara. Era um touro. Buru, esse veio do salão também, o próprio Mão no gol, que hoje também ele é o coordenador da seleção. Bruno Malias, aí aqui a gente não pode esquecer do Daniel, do Betinho, do Sidney, do Bueno, o André lá do Rio Grande do Norte, entendeu? Teve uma galera muito boa, Souza, o Anderson da Bahia, teve uma galera que... É porque as coisas eram mais voltadas para o Rio, né? Mas... pessoal ali do Espírito Santo também nos ajudou muito, né? Pô, ali do Espírito Santo veio Buru, Mão, Duda, aí, o Bruno Xavier, que foi um dos tops também, entendeu? E ajudou muito na modalidade, então... Então, na tua época, essa questão financeira individual, e você está dizendo que não deu para fazer a vida no sentido de, não preciso fazer mais nada para ninguém. Não deu. Como é que está hoje? Seu filho hoje está na seleção brasileira de beach soccer. Por sinal, eu assisti a alguns jogos lá do último campeonato, Copa América, se eu não me engano. Eu assisti a alguns jogos, até trocava ideia durante o jogo com o Robertinho. Porra, que golaço, que não sei o quê. Ele mesmo fez alguns gols bonitos pra caramba. Assisti a final, o Brasil foi campeão. Como é que está hoje essa questão financeira na seleção brasileira? Melhorou? Continua a mesma coisa? A possibilidade do seu filho lá na frente terminar financeiramente melhor que você? Ou como é que está hoje? Não, tem essa possibilidade, mas a nível de Europa. Aqui é como eu falei para você, falta um calendário. Não mudou muito. Não mudou. E aí a alegria é porque a gente vê os clubes, né, de camisa aderindo, né, entrando, como eu falei aqui no Rio, por Flamengo, o próprio Vasco, que é o maior ganhador, né, Botafogo, Boa Vista, América, aí tem o Corinthians lá em São Paulo, tem outros clubes também, tem o Inter lá no Sul, então a coisa está crescendo, no Nordeste também, Sampaio Correia, o América de Natal, quer dizer, hoje um calendário, o que falta hoje é um calendário, porque é um esporte que a TV gosta, né? Jogadas plásticas. O tempo de jogo também para você encaixar na grade de uma programação, 3 tempos de 12, entendeu? Pô, hoje, né, do jeito que tá a mídia, YouTube, vários canais que aderiram e que gostam. Então, a gente vê uma facilidade maior de exposição, mas que o calendário está deixando a desejar, para que a televisão venha, os patrocínios. Aí o patrocínio gosta, mas quando tem um jogo, qual é o calendário? E é o que está faltando hoje para que venha dar essa alavancada, mas graças a Deus a Europa está numa crescente muito grande, a maioria dos países. Ele já teve convite para ir para a Europa? Então, ele está quantos anos? Ele agora 29. 29. Então ele tem mais quanto tempo pela frente de beach soccer aí? Poxa, eu fui até 43, né? Se cuidar, então, tem mais uns anos. Mais uns 10 anos pela tem frente. Mais uns anozinhos bom aí para ele. Ele já teve convite para ir para a Europa? Então, ele já joga na Europa há uns 5 anos, tá mais lá, ou menos. Veio agora para a seleção. Isso. E, inclusive, ele morava em Nazaré, Portugal. E agora ele estava morando lá com um contratinho com um time de lá, mas aí pintou uma oportunidade melhor, né? Esse ano, se eu não me engano, está indo para a Rússia ou Itália e deve estar voltando ao Brasil. Porque o contrato lá com o time lá de Nazaré, é o Sóton, os caras não iam liberar ele, ele recebeu propostas melhores até financeiramente. Então, para ele foi melhor abrir mão lá do contrato para poder ingressar agora numa nova direção aí, ou a Rússia ou Itália, e voltando a morar no Brasil, mais perto da família. Então, hoje, só que
A Europa são 4, 5 meses no máximo, né? Devido ao inverno rigoroso, mas que já tem um calendário anual muito bacana, muito bom. A moeda, né, nem se fala, né, o euro ou o dólar. Então, é poder aproveitar esse período. E aí o teu filho tem a vantagem de ter você um exemplo vivo, né, e com a experiência hoje, com a cabeça que tem hoje, de falar, ó, vai por aqui, não faz assim, eu lá atrás eu cometi esse erro aqui, eu acertei aqui, né? Isso ajuda muito também, né? Pelo fato, né? Hoje mesmo eu fiz uma matéria com ele ali na praia, depois do treino, e lembramos isso, né? Quantas vezes ele entrou em quadra comigo ali, nos mundiais, Copa do Mundo, e dia 1º ele começa na jornada dele. Deve ser uma emoção muito grande, muito grande. Ver o teu filho seguindo teus passos, né, cara? Ele tá fazendo o nome dele, né? E a gente poder ali, né, dar uns toquezinhos. Ele mesmo falou hoje, não, ele é fogo. A gente joga bem, vai bem, faz os gols, mas ele tem sempre uma criticazinha. Eu falei, mas é construtivo. É aquelas coisinhas só de ajuste, né? Que a gente já sabe do potencial, é só ajustar algumas coisinhas, alguns toques, mas é um garoto com a cabeça boa, um jovem muito bom, que tá com um futuro muito legal pela frente aí. Legal. Como é que você vê, Benjamin, essa questão de treinadores estrangeiros no Brasil? Você é a favor, você é contra, você é indiferente? É um caminho, porque muitos alegam que os treinadores brasileiros, vários, né, treinadores brasileiros estão um tanto quanto ultrapassados, né, assim. E aí começou a vir essa onda de treinador para cá, estrangeiro, principalmente com a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo em 2019, a coisa se intensificou, porque o Flamengo ganhou tudo com ele e a coisa tomou uma proporção muito maior, né? Como é que você vê essa entrada de treinadores estrangeiros no Brasil? Você acha positivo? Acha negativo? Como é que você vê essa questão de treinador estrangeiro na seleção brasileira? Como é que você vê isso? Eu sou patriota. Eu vou sempre torcer, principalmente na seleção brasileira. Eu sou a favor de um treinador brasileiro, mas nada contra. Até porque o conhecimento nunca é demais. Então, a vinda dos estrangeiros para cá, desde que seja para agregar, o único problema que eu vejo aqui no nosso futebol brasileiro, e isso aí engloba tudo, é essa coisa de você não dar uma condição para o cara trabalhar, né? Futebol brasileiro é muito aquela coisa do resultado. Imediatismo. Eu acho que teria que melhorar nisso. Agora, eu acho que tem que estudar, eu acho que o cara tem que aprender, tem que evoluir, tem que trocar ideias, mas eu sou a favor também de que o simples ele é bonito. E muitas das vezes também a gente vê os caras querendo, né, inventar um pouquinho. Eu lembro a entrevista do Muricy, onde ele falava que o Tele chegava na base lá no São Paulo e olhava, e ele seguiu esse caminho também, o Muricy, porque a base é para formar para o profissional. E aí tu chega lá na base e o cara está preocupado em ser campeão do infantil, campeão do mirim, campeão do juvenil. Currículo, legal, mas a base também tem que formar o jogador, porque você falou aqui há uns minutos atrás, vai afunilando. E às vezes o cara arrebenta na base, chega no profil. Às vezes também na base não vai bem, chega no profil, o cara estoura de uma maneira, né? Então eu acho que... E o Muricy falou que uma vez chegou na base e o esquema do cara era o 2-5. Ele falou, não, 4-4-2. A hora que eu precisar de um lateral, eu vou ter um lateral. A hora que eu precisar. Então, eu sou a favor do estrangeiro, não tem problema nenhum, acho que tem lugar para todo mundo. Agora, a gente também precisa olhar com mais carinho os nossos, valorizar também o que está acontecendo, vamos sentar, todo mundo, mas é aquela coisa do ser humano, né? O ego, aonde a gente pode se ajudar, dar a mão, eu quero ser melhor do que você, eu quero passar por cima. Então, eu acho que o que falta um pouco é isso, essa coisa do crescer junto e depois, porque eu paro para analisar
E uma vez o Renato Gaúcho ele falou uma coisa que eu concordo um pouco. O que trouxeram de novidade essa galera? Então eu acho que, tu intensificar o treinamento, como muitas das vezes a gente viu o Jorge Jesus correndo ali, incentivando essa coisa de atacar o espaço, perder a bola já, recuperar. Mas, o volante tá pisando na área, eu vi a seleção de 82. Isso era normal, né? Cerezo pisava a área, Falcão tava lá, fazendo gol. Entendeu? Não tinha uma intensidade como hoje, mas então eu acho que eu sou a favor, desde que seja para o crescimento, desde que seja para unir, agregar ali, e aí ali dentro de campo, quem traçar a melhor estratégia vai ganhar. A gente sabe também que o futebol, o forte perde para o fraco, então tem situações também que... Agora, eu sou a favor, mas... Quem seria o treinador hoje da seleção brasileira para você? Na atual conjuntura, quem você acha que deveria ser o treinador da seleção brasileira hoje? Você conhece o Renato Gaúcho? Não, esse... não vem falar Renato Gaúcho, que é amigo dele, não. Não, eu conheço ele é parceiro, o Renato é parceiro, já tem um tempo que a gente, né, não se vê, não troca uma ideia. Eu sempre gostei muito do Diniz. Só que, aí eu tô falando Benjamin, por isso que eu comentei com você desde o início aqui. Quando a gente não participa, não está ali no dia a dia, fica difícil de falar. Mas eu sempre gostei da maneira dele de jogar o sistema, né, o esquema. Mas uma coisa é você assumir tendo aquela pressão de que que tu vai estar ali para tapar o buraco, já ciente que não vai ser você, porque o Ancelotti... Quer dizer... o cara já entra com uma pressão... Eu também estou falando aqui o que eu ouvi. Então o cara já entra com uma pressão, e se o cara também não tiver um tempo para poder colocar em prática as ideias dele, porque o jogador também tem que acreditar no treinador e comprar ideia. Se não comprar, não adianta. Então hoje, cara, tu falou do Renato, Roger, pelo trabalho que vem fazendo ali no Inter, mas tudo indica hoje, por estatística, aquelas coisas, que um estrangeiro está um pouco à frente. Mas eu gostaria de ver um brasileiro, cara. Renato? Poderia ser o Renato, até por essa gestão dele também de vestiário, essa coisa dele ter jogado, entendido. Agora, o que me deixa não confuso, mas o que eu fico meio assim, e aí eu vou bater nessa tecla até o final, pelo fato de não participar, não estar ali presente e não ver uma transparência, eu não sei como é que é os bastidores, se o cara tem mesmo, entendeu? Toda autoridade, faz o que você quiser. Você tem que colocar fulano para valorizar, para poder vender, porque tem umas convocações também que eu não consigo entender. A mesma coisa, eu vou falar que Benjamin, eu sou fã do Hendrick, pela idade dele, a personalidade dele, é um garoto que eu creio que tem tudo para trilhar, para evoluir muito. Agora, que critério eu vou usar perante os jogadores, convocando um jogador que ele não é titular no time dele, que ele quase não joga, aonde a seleção são os melhores? Qual é o critério? Então, tem situações que a gente fica meio assim, eu me sinto meio assim desconfortável até de falar, porque eu não sei os bastidores, até onde tem uma pressão, até onde o cara vai dar uma você tem toda a autoridade, convoca quem você quiser, ou se chega uma lista, tem que ser esse aqui, e aí entra o ego do cara de ser o treinador, aquela coisa da vaidade, ou então vai bater o pé, ou então, meu irmão, o cara tá cometendo... Então, alguns critérios que a gente fica com o pé meio atrás, assim, mas eu sei como é que é. O Brasil tem tudo, cara. Grandes jogadores,
jogando em várias ligas aí, de ponta. Porque às vezes a gente fala, pô, mas o fulano do meio tá jogando num time mediano. A Argentina foi campeã do mundo com jogadores ali que jogam num time mediano na Inglaterra, em outros países, mas é aquela coisa ali do cara comprar a ideia, acreditar, é a oportunidade. Hoje, cara, assim, na minha humilde visão, acho que uma coisa que atrapalha muito também, sempre vai atrapalhar, é que hoje o tempo ele está cada vez mais escasso, né? Então É verdade. Você reunir jogadores. Muito importante isso. Com esquemas diferentes, sabe? E aí você reúne, treina 2 vezes, 3 vezes, vai para a guerra. E vai para a guerra. E aí a virada de chave, muitas das vezes... Naquela época você pega a seleção de 82, que para mim foi uma das maiores que eu vi. Puxa vida. Verdade. Eu tenho a tua idade. Pô. Foi uma das maiores que eu vi. Os caras jogavam por música, mano. Só faltou o título para aquela seleção. Só. Os caras jogavam por música. Os caras, se resolvesse fechar o olho aqui e chutar, sabia que o fulano ia estar lá. Os caras se conheciam de um jeito, cara, sabe? Verdade. Então, esse entrosamento, esse conhecimento, só vem com constância de jogos. E você não tem mais isso na seleção brasileira já há muito tempo. Muito. Entendeu? Então, eu vejo cada vez mais essa dificuldade de você entrosar uma galera. E aí entra outro detalhe. Clube é clube, seleção é seleção. Treino é treino, jogo é jogo. Você joga bem no seu clube, aí vem para a seleção, é um tipo de pressão diferente, você está representando seu país, e a gente tem exemplo de jogadores que botam a amarelinha e o rendimento cai. Então, é muito complicado, mas eu acho que tudo em função do tempo. Tudo hoje em dia está muito acelerado, tudo para ontem. Tem que juntar e tem que dar certo. Eu acho isso aí complicado demais. Né? E é o que acontece no futebol brasileiro com relação a treinadores, porque o cara... ele é contratado, tem uma análise de desempenho, uma área de scout nos clubes, contrata um treinador. 3 meses depois, o cara é mandado embora. E ele fez um contrato de 2 anos. Ou seja, o clube vai arcar com 2 anos de contrato ainda, mandou o cara embora com 3 meses, 4 meses. Pô, 3, 4 meses, cara, não dá para você apresentar um resultado assim, porque a gente tem uma cultura de... tudo para ontem. E o nosso calendário cheio, né? Exatamente. Com as competições. Aí é quarta, domingo. Como é que treina? Aí tu treina, tem que descansar. O Brasil gigantesco, as viagens. Então é o que você falou. Isso foi uma coisa que eu perguntei uma vez ao Rodrigo Caio. Rodrigo, qual é a parte mais chata do futebol? O cara, as viagens. O Brasil é um país continental, cara. Você vai daqui, vai jogar daqui lá no Amapá, vai jogar lá em Cuiabá, meu. Cara, a gente tá falando de 5 horas aí, 6 horas de logística. Chega antes, viaja, chega lá, vai treinar, vai jogar e depois volta. É muito cansativo. A primeira coisa que ele falou, viagem. É a coisa mais chata para ele do futebol. Benja, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Tem alguns, né? Eu ia estranhar se você dissesse assim, não tem nenhum. Com essa quantidade de título, meu brother. Pô, essa coisa, a estreia, né, cara? Quando o Júnior deu essa oportunidade ali, e se eu não me engano, foi uma Copa América ou Copa Latina, Copacabana. Você lembra o ano? Aquela arena lotada foi em 97. Contra quem? Não sei se foi o Uruguai. Foi algum campeonato aqui. Começou quente, né? Foi algum campeonato aqui com os países sul-americanos. E aí, pô, quintal de casa ali, Copacabana, pô, arena lotada, pô, olhar ali, ver a família. Literalmente. Quintal, literalmente. E uma coisa que me marcava muito, geralmente ficava em hotéis de frente para a arena. Então eu lembro que acordava de madrugada para ir no banheiro, aí olhava assim, 3 horas da manhã, aquela fila extensa. Nossa, sério, cara?
para 10 horas da manhã, tá lá gritando o nosso nome, um solzão violento. Aí a parada já lotada e a fila quilométrica do lado de fora. Então, isso marca, né? E eu lembro que a gente até batia nessa tecla no vestiário. Eu falava, irmão, se eu não conseguir dar um elástico no camarada, um lençol, mas eu vou dar um carrinho e no final sair ali, dar um abraço no torcedor, tirar uma foto, porque eu fui torcedor e a minha parada era Maraca. Ali eles estão bem mais próximos da gente. Eu lembro também, minha mãe aceitou a Jesus com 10 anos de idade. Deus recolheu com 93, mas eu lembro que ela com 80, mais ou menos, 70 e pouco, 80, ela foi num jogo. E ela ficou num domingo, saiu da escola dominical e foi direto. E aí quando chegou ali em Copacabana, aquela galera, e aí eu falei, meu irmão, minha mãe chegou, aí os segurança levando assim, e ela olhando e falando, filho, não sabia que você era tão querido e tal. Eu falei, mãe, é o papai do céu, as orações da senhora aí, olha aí o que Deus tem proporcionado e tal. Então, algumas coisas marcaram, né? Primeiro gol, entendeu? Aquela coisa da pressão. Eu lembro que nesse dia da estreia, o Júnior me colocou, aí o Paulo Sérgio me deu uma bola, eu dominei e perdi a bola. Aí o time atacou, recuperamos a bola, eu recebi de novo, matei mal, ela saiu, o Júnior, sai! Com menos de 1 minuto. Sai! Assim, cara. Assim, ele era... Mas isso aí era para nos motivar, entendeu? Mas com menos de 1 minuto eu dominei, tentei o drible, perdi. Contra-ataque dos caras, a gente roubou a bola, deram em mim, eu dominei mal, ele sai. Aí eu sentei no banco, olhei, aquilo lotado. Não, aquilo lotado. E aí eu falei para mim mesmo, eu falei, Beija, tudo que tu queria. Lembra do campo? Tu faltava treino e tal. Aí o papai do céu agora te dá mais uma oportunidade, mas se não for bem, não vai voltar mais não. Aí quando me colocou de novo, irmão, esse jogo eu meti 3. Como é que é a coisa da cabeça? O mental é tudo. Né, o mental é tudo. É o que eu falo pro Benjamin Júnior. E é o que eu sempre... parei para... Porque o começo ali era como uma diversão. Vamos jogar ali contra os gringos ali, os caras tudo de idade também. A gente entrava, fazia diferença. Mas depois eu parei para analisar e falei, o papai deu o dom. Se eu me condicionar e o mental, ninguém me segura. Papai deu esse talento para jogar futebol. Então agora a mente... Agora é comigo, é trabalhar a mente e o físico. Dava aqueles migué no treinamento, mas depois eu falei, ninguém pode treinar igual, mais do que eu não vai treinar não, porque essa agora é a última oportunidade, eu não posso desperdiçar. Até o dia que o papai do céu falou, agora chega, tá bom. Agora faz a minha vontade que eu cuido de você. Vai entrar nessa agora, cara. A gente estava conversando antes lá embaixo, né, antes de subir aqui para começar a gravar e tal. Como é que se deu essa questão, cara, do chamado pastoral na tua vida? Foi em que momento que deu essa virada de chave e Deus falou, agora você vai me servir como pastor da minha igreja? Como é que se deu isso? Como é que foi isso? Então, como é que foi isso para você? Eu sou nascido e criado num lar evangélico. A Assembleia de Deus no Leblon, ao qual eu sou membro, ela nasceu no lar dos meus avós. Ali no Vidigal, depois foi para a Praia do Pinto, né? Tem uma história. Né? Então, minha mãe aceitou a Jesus com 10 anos de idade. E ali era membro número 1, aonde eu pastoreio hoje, né? Estou. A hora que o pai falar, chega... Sempre está, né? Estou. Isso aí. Por misericórdia e graça. Essa igreja é ali na Rocinha e minha mãe me levava lá, eu novo, em consagração. Então, eu sempre fui aquele, na época ali de criança, adolescente, consagração, escola dominical, os cultos pela manhã, à noite. Então, lá evangélico, conhecedor da palavra.
Mas eu aceitei a Jesus em 2003. Ali eu aceitei a Jesus de verdade. De fato. Como está lá em Romanos 10:9, né? Se com a boca confessar e no coração crer. E aí ali... E foi um momento da minha vida onde eu estava no auge na seleção brasileira, mas tinha um vazio. Sempre assim, né? E droga não preencheu, porque cheguei a usar droga Sério, também, mesmo? não preencheu. Nunca coloquei uma gota de álcool na boca, mas droga eu cheguei a usar. Mas não Que preenchia. droga. O problema era a maconha. A maconha era terrível. Fumava muito, mano. E o inimigo é astuto, né? E a mente é o campo de batalha. Porque eu lembro que, às vezes, eu fumava 1 ano, ficava 1 ano sem fumar. Fumava 2 anos, parava 6 meses. E aí o inimigo já na mente falou, ó, tu não é viciado não, tu controla. Quando Benjamin Júnior nasceu, e aí eu senti o desejo no coração, porque seleção brasileira, já conhecido, Globo, como é que fuma onde? Dentro de casa. Era o único lugar. Ou então quando ia para alguma comunidade. Já estava casado. Já casado com a Sabrina, minha dona. E a Sabrina, quando você fumava em casa? Essa daí, parceira, legal, como me aturou. Amo ela demais, louva a Deus. Papai me deu ela no momento certo. Tava perdidinho. E aí ela chegou. Só que, meu irmão, sem o Espírito Santo, né? A gente acha que é o homem. Então, dentro de... E o fogo, mano, é que você sabe quando a pessoa tá falando pro seu bem, mas tu não quer dar o braço a torcer. E não é isso. E não é isso também não, né, mano? É porque o pecado, ele domina mesmo, né? Eu costumo falar lá na igreja que nós temos 3 inimigos, né, quando aceitamos a Jesus. Um interno, que é a carne, esse é o pior. E o externo é o diabo e o mundo. Mas o diabo e o mundo só chega quando a carne vence, né? Então sou eu que delego. Quando a carne está fraca. Quando a carne... E a Bíblia já fala que a carne é fraca, né, irmão? Sim. A Bíblia é tão maravilhosa que, ó, a carne é fraca, o espírito está pronto. Então, a patroa falava, pô, isso não é legal, se mete na tua vida, eu compro com o meu dinheiro. Mas eu sabia que ela estava falando pro meu bem. E aí, não era na frente das crianças, entrava pro banheiro, ela também tinha que aturar, né? Agradeço a Deus de não ter me mandado embora. Poderia também ter tomado essa atitude, mas não, me aturou ali. Me incentivando e tal, aturando certas coisas. E aí, mano, mas Cara, isso aí a gente só consegue entender o Espírito Santo dá esse por isso que Paulo, ele já fala lá em Coríntios, né, que quando ele fala, vai lá, né, corrigir a igreja ali em Corinto, né, ele fala, ó, eu não tenho como falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Então o carnal acha loucura, não entende. E aí foi quando o Espírito Santo entrou, 2003, onde eu quase perdi a família. E aí a esposa aturando, perdoou alguns vacilos. E aí eu falei, não, agora eu vou mudar. E aí eu lembro que uma vez, na porta da igreja, uma irmã estava lendo João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que ali entrou como uma flecha no meu coração, e aí eu comecei a buscar. Até porque Deus já tinha trabalhado no coração da esposa, e ela me incentivando. E aí eu comecei a caminhar, casa, treino, casa, igreja. Quando eu fui me fortalecendo, eu pedi a Deus, falei, pai, me tira daqui, que o Senhor sabe o que eu fazia, principalmente fora de campo, e que não te agradava. Então me tira daqui. Aí Deus falou bem nítido, aí é que eu vou te usar. Só que agora você vai pregar com a vida, você só vai falar quando eu mandar. Tua vida é uma carta lida, prega com a vida. E aí eu comecei a só dar testemunho. Exemplo, né? E aí ali, em Chapéu Mangueira, congregando, auxiliar de trabalho. Aí uma vez, na igreja sede, já no final do culto de doutrina, o pastor presidente me chamou e falou, estou precisando de você na Rocinha. Falei, a mim? Mas para quê, pastor? Desculpa, até dirigente da congregação. Eu falei, eu sou nem cargo eclesiástico, ao púlpito aí cheio. E o pastor falou, ó,
E muitos aqui pediram, mas Deus falou que é você. Então eu vejo a obra como chamado, mas também como aquela coisa do momento ali, necessidade. Tem o chamado que é de Deus e tem hora que é a necessidade da obra. A própria palavra de Deus diz, né, que sofra eu, mas a obra não. Então eu vi que foi mais aquela coisa da necessidade da obra. E aí eu falei, eis-me aqui. Se o papai falou para o senhor, ele vai confirmar comigo e ele vai me dar direção. Estou lá há 8 anos. Isaías 6:8, né? Eis-me aqui. Estou lá há 8 anos pastoreando por misericórdia e graça. Bênção demais, cara. Pô, isso é bonito de ouvir. É bonito de ouvir. Eu agradeço muito também a minha esposa, Fabrícia, porque foi através dela que eu conheci o Evangelho. Está junto há 20 anos e, rapaz, passamos por poucas e boas, mas Deus usou muito a vida dela para me abençoar, para me ensinar. Foi muito sábia na condução disso tudo, sabe? Verdade. Foi uma bênção. E aí eu fui parar na Igreja da Gávea depois de um sonho que eu tive, onde Deus aparecia para mim e me mostrava... Qual Igreja da Gávea? Eu sou da Presbiteriana da Gávea, da na Gávea. Rua dos Oitis. Tá. Eu tive um sonho, a gente estava morando junto há uns 3 meses, onde Deus aparecia para mim e me mostrava o fim de tudo. E foi muito impactante, porque eu acordei assim, de madrugada, suado, mas suado, com o lençol encharcado e apavorado. Sabe? E ela achando que eu estava infartando. Fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo, o que houve, o que houve? E eu queria falar e não saía nada. Eu ficava assim, ó, querendo falar e não saía. E eu ficava assim, ó, tipo, espera, porque ela achando que eu estava infartando, eu sabia que eu não estava infartando, e eu falando assim, ó, querendo falar e não conseguia, eu só fazia assim, ó. Cara, eu fiquei uns 5 minutos tentando falar sem conseguir. Até que quando eu consegui falar, eu falei, olha, eu tive um sonho, Deus aparecia para mim, mostrava o fim de tudo e tal. E foi muito real, foi muito impactante e tal. Falou, olha, a Bíblia diz que a gente tem que contar sonho como sonho. Mas vamos atrás aí de informação e tal. Minha irmã está frequentando uma igreja ali na Gávea, presbiteriana e tal, muito legal. E eu sempre fui muito assim de um cara assim com certas coisas, sério. Nunca fui um cara de brincar com coisa séria. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ela falou, mas tem uma igreja batista aqui na Barão da Torre, em frente ali à comunidade ali, da subida ali. Tem uma batista ali, lá onde mora o Zequinha, lá da rede do Dunga, o Zeca, dono da Beach Club. Aí eu falei, não, vamos ali. Cara, a gente foi na igreja. Quando a gente chegou na igreja, o pastor estava pregando na cidade que a minha mulher nasceu, em Alegre, no Espírito Santo. Aí ela falou, caramba, ela saiu daqui, foi pregar lá em Alegre, eu nasci em Alegre. Uma coisa assim, sabe? Aí ela falou, olha, minha irmã está frequentando uma igreja na Gávea, que é presbiteriana, uma igreja bacana, uma igreja séria também e tal. Eu falei, tá bom. Aí no outro domingo a gente foi para lá. Aí estava recém-chegado lá o pastor Leonardo Sayum. Rapaz, a pregação do cara foi para mim. Era como se não tivesse mais ninguém na igreja. Deus faz assim. Mais ninguém. E eu assim, ó. Sabe? Aí quando acabou, ela me apresentou para ele, sentamos, não tinha mais ninguém no templo, não tinha saído, sentamos, eu contei o sonho e falei, olha, conta sempre sonho como sonho. Mas Deus se revela de muitas maneiras. A gente só vai saber se o que você teve aí foi uma visão, foi um chamado, foi... O Espírito Santo é que vai confirmando isso no seu coração. Começa a frequentar a igreja, começa a ler a palavra. O Espírito Santo vai confirmando no seu coração. Falei, ok. Comecei a frequentar a igreja. Tá. Menos de um ano depois eu já era auxiliar de diaconia. Aí depois é por eleição, né? Fui eleito diácono. E aí 1 ano e pouco depois, 1 ano e meio, eu me batizei, me converti e fiz a minha caminhada toda ali. Em 2018 eu tive um chamado também, fui para o seminário. Foi 5 anos de teologia no seminário da Igreja Presbiteriana, fica no Meia. Formei no final de 2023, no início de 2024. Aí tive alguns convites para pastorear.
mas foram convites que foram longe do Rio de Janeiro, muito longe do Rio de Janeiro, que eu não tinha condição de levar minha sogra. Minha sogra hoje mora conosco e tem uma certa idade, toma muito medicamento e tal, e os lugares que surgiram foram lugares que eu não ia ter atendimento para ela. E o nosso primeiro chamado pastoral era a nossa família, né? Nossa casa, né? Aí conversei com a minha esposa e tal, falei, vamos deixar isso aí suspenso um pouco, preciso voltar a focar na minha vida profissional e tal. Aí a coisa tá suspensa no Presbitério do Rio de Janeiro, que é onde eu sou hoje membro do Presbitério do Rio de Janeiro. O Presbitério é que controla a minha vida. Eu enviei uma carta ao Presbitério pedindo a minha cassação, mas porque não tem outra palavra no manual do candidato. Então é um processo que a minha candidatura fica suspensa até eu resolver a minha vida e lá na frente a gente vê como é que vai ser, entendeu? Então, hoje tá assim. Mas Deus está no controle de tudo, entendeu? Papai do céu. Eu procuro, em tudo que eu faço, envolver Deus no meu negócio, entendeu? Em tudo. A Bíblia é o meu manual. É a nossa regra de fé, Nossa regra né? de fé e prática, exatamente. Maravilha. Então, Deus está no controle de tudo. Eu acredito piamente que esse momento aqui hoje foi... O Robertinho é um cara que eu tenho um carinho enorme, um cara também que era da igreja, está um pouco afastado. E a gente tem, ele, a gente tem conversado isso. Ele tem mandado para mim também com alguns versículos. Exatamente. Papai está ajustando. Eu já falei para ele, cara, a igreja presbiteriana está lá. O dia que você quiser conhecer, Verdade. fica à vontade, você vai ser muito bem recebido e tal. Um cara que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? E Deus vai movimentando ali o tabuleiro, entendeu? E as coisas vão se ajeitando. Ele é o maior estrategista. É verdade. Robertinho aí. Benjamin, quem é o seu ídolo no futebol? Cara, é o que eu comentei com você aqui. Meu ídolo no futebol, meu irmão, né? O Eliezer. Mas depois vem o Júnior, cara. Até em forma de gratidão. Já admirava pelo que ele jogou ali no Flamengo, né? Pô, ele, Leandro, os caras que eu falava, como é que esses caras jogam tanta bola, né? E aí, pô, Deus usa ele para nos dar essa oportunidade, abrir essa porta no futebol de areia, para a gente conhecer vários países, o Brasil quase todo, poder ajudar um pouco, né, a família. Hoje eu vejo o Benjamin Júnior, vejo a Úrsula, né, minha filha, o Vitor Hugo, o quanto o Beach Soccer proporcionou para que a gente pudesse ajudar um pouco, né, dar um norte, uma direção. Então, o Júnior está nessa prateleira aí também, mas o meu irmão é pelo fato, né, da criação ali, eu me espelhar nele. Jogamos juntos também, era de posição diferente, eu mais ofensivo, ele era mais aquele volante, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, um exemplo para mim, principalmente de homem. Qual a diferença entre jogador e atleta? Cara, o atleta, né, irmão, é aquele cara mesmo, né, que, pô, se tu vê um tal do Cristiano Ronaldo. Porra, esse aí é um monstro. Como é que esse camarada não é merecedor, né? Como é que não vai conquistar? Vai conquistar. E eu entendi isso quando eu fui assinar um contrato e eu vi que o valor não estava legal e o camarada falou para mim assim, ó, produtividade. E aí eu tive isso veio na minha mente. Pô, era tudo que eu queria ouvir. Eu falei, produtividade? Ele falou, produz. E quando terminar esse tempo aqui, você volta. Falei, tá bom. Falei, agora vai ser a diferença do jogador pro atleta. Eu vou focar, meu irmão. Aí é o que você falou, para as conquistas a gente tem que renunciar, abrir mão de algumas coisas para a gente poder, como atleta, né, alto rendimento, né, você chegar e poder, né, ser valorizado, proporcionar, jogar em alto nível, saber, pô, meu irmão, o papai me deu esse talento aqui, então, pô, se eu tiver uma vida regrada, uma vida de atleta, pô, buscar mesmo, né, porque eu costumo falar, e vou falar aqui agora, de 5 P's. E eu sei que isso aí tem tudo a ver com você também. Propósito para chegar na promessa. Só que entre o propósito e a promessa tem um processo.
E o processo, muitas das vezes, é árduo. A vinda aqui não é à toa, porque nos bastidores eu já aprendi muito com o teu testemunho. Então, você é merecedor. Então, do propósito até a promessa, tem um processo. E o processo é doloroso porque o Pai vai moldando. Vai moldando, vai nos capacitando, direcionando, aprimorando. E aí, o quarto P, para passar por esse processo, tem princípios. E os princípios são bíblicos e familiares. Senão, o quinto P, que é a proposta, nos corrompe. Então, do propósito até as promessas tem um processo que muitas das vezes é longo e é árduo para a gente entender e aprender. E aí a gente vai vencer com princípios. Porque senão as propostas nos corrompem. E aí a gente não alcança, né? E aí eu lembro de José. O pai mostra, né? As palmeiras, mostra o céu, mas mostrou calabouço, né? Mostrou prisão? Não. Porque tinha um processo, né? Para chegar até a promessa de governador, tinha um propósito. Então, o atleta é o centrado, é focado, é aquele que, meu irmão, não é 1, 2 anos. Se eu me dedicar, se eu renunciar a certas coisas, eu vou conseguir manter isso aqui, porque eu sei da minha capacidade. E aí a gente falou aqui do Cristiano, eu lembro a entrevista dele, quando ele falou, 2, 3 anos eu cheguei lá e vi o baixinho no topo. Eu pegava de prata, mas um dia eu vou vencer ele. Um dia eu vou chegar nas promessas. Venceu 5 vezes. E venceu. Então, o atleta é aquele que, né, se desprende, renuncia, é focado. Ele sabe quem é, onde está e onde quer chegar. Onde quer chegar. Muito claro na mente dele. Eu falo isso às vezes quando eu vou atender jogador, rapaz, conversando, eu pergunto, né? Uma das perguntas que eu faço é a primeira que eu fiz para você. Quem você é? E depois eu pergunto o que você ama e para quem você faz o que faz. Só que para muitos jogadores, quando eu faço essa pergunta, eles ficam perdidos. Tem muito jogador, Benjamin, vivendo um evangelho meio fajuto. Poxa vida. Tem muito jogador vivendo um falso evangelho. Porque ele bota lá, faz um gol, glória a Deus, não sei o quê, não sei o quê. E depois você vê o cara fazendo coisas, praticando coisas que não glorificam a Deus. Entendeu? Então, sempre que eu vou atender um jogador, eu procuro canalizar tudo para algo que seja claro, transparente, nítido, coerente, sabe? Com integridade, porque ele precisa respirar a fé que ele professa 24 horas. E não só diante das câmeras. Não, é verdade. Por trás das câmeras. Isso é integridade. Isso é caráter. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Isso é que eu bato na tecla na igreja. Eu quero ver quando eu estou sozinho. Exatamente, exatamente. Então, eu vou canalizando todo o meu atendimento com o jogador para esse viés, para que o cara entenda que é uma completude. O ser humano precisa ser completo, íntegro, de integridade. E aí, a coisa às vezes vai culminar na questão da vestimenta. É como um iceberg. Você vê um iceberg, você está vendo 10% dele. 90% do iceberg está submerso. Você não vê. Mas a imagem é algo que você projeta. Se alguém entrar por aquela porta ali agora, em 1 segundo você vai fazer uma análise daquela pessoa. Se ela está bem vestida, se ela está mal vestida. Você vai fazer essa análise. Você pode não falar para ela, mas o teu cérebro já fez essa análise. E a Bíblia fala muito de beleza, harmonia e ordem. A nossa mente clama por beleza, harmonia e ordem. Então eu vou explicando isso para o jogador, vou mostrando a importância disso, de coerência, de integridade. E isso é muito legal. Quando eu vejo fruto, quando eu vejo um jogador lá na frente, bem vestido,
legal. Cara, isso para mim é uma satisfação, sabe? Muito grande. Muito grande. Isso é muito bonito. Mas a gente está caminhando aqui, meu amigo, pro final, porque esse papo tá bom demais. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas aí, fácil. Benjamin, eu vi uma declaração há pouco tempo, a gente está caminhando para o final aqui, do Cicinho. Cicinho. Uhum. Tá na Band agora, né? Dizendo que 90% dos jogadores têm problemas com bebidas. Pela experiência que você teve no futebol, pelo que você conhece de futebol, isso procede? Mano, Você disse que o teu problema não era bebida. Não. A gente até comentou aqui no começo, né? O futebol de campo expande, né? É muito maior do que o futebol de areia. Ele, pela convivência dele, aonde ele passou, ele deve ter visto cada coisa na experiência. Então, futebol de campo, a dimensão em todos os aspectos é enorme, bem maior. Pode ser que... Porque na areia eu vi isso também, né? Eu conversei com alguns que tiveram esse problema, entendeu? Já até na minha caminhada a gente pôde ajudar com uma palavra de esperança, de fé, né? De libertação. E aí é lógico que, né? Depende da pessoa também, né? A própria palavra de Deus diz no livro de Lucas 19 que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aí são nossas escolhas. Então eu creio que pela convivência dele, aonde ele passou, e aí a área dele é bem mais ampla do que a minha na areia, mas na areia eu também vi muitos que, né, foram por esse caminho e que poderiam ter tido um desempenho bem maior, alguns até na seleção mesmo que chegaram e não ficaram devido a certas situações, né, extracampos, que aí é como você falou, e aí atleta, jogador, tá mais para popstar, entendeu? Aí são nossas escolhas, mas eu creio que é uma proporção muito grande mesmo e eu já tive a oportunidade de lidar com isso e ver situações como essa. Eu abri uma caixinha lá no Instagram, eu te falei, né, antes da gente começar, e um amigo meu entrou lá e mandou fazer uma pergunta, que eu abri falando assim, olha, eu vou bater um papo com o Benjamin lá no Bianchi Podcast, então faça uma pergunta, manda uma pergunta aí que você queira que eu faça. Quem jogou mais, você ou Júnior Negão? Pô, eu amo de paixão, meu eterno capitão. Pô, que delícia, hein, mano? E vou mais além. Antes do beach soccer, ele no auge dele da idade, no futebol de 11, ele foi um dos maiores centroavantes da praia. E aí a gente bota uma pilhazinha nele que quando chegou ali no beach soccer que ele olhou, Benjamin, Jorginho, Magal, Juninho, Neném. Ele falou, meu irmão, vou recuar. Vou recuar. Boa saída, hein? Vou recuar, mas é o nosso eterno capitão, mas ele sabe disso, eu joguei mais. O cara que fez essa pergunta, que pediu para fazer essa pergunta, é um amigo meu, Paulinho. Ele devia, de repente, ter comparado você com o Jorginho, o Nenê. Foi comparar logo com o meu capitão. Não, mas o meu capitão, muito inteligente, uma coisa que eu aprendi muito com ele. É um dos caras com mais gana para vencer, que eu tive a oportunidade de jogar. Melhor atacante, o Neném. Né, que eu tive a oportunidade também de jogar junto e tal. Muito. Agora, o Júnior Negão, a gana do camarada para vencer, para te motivar, para mexer com o teu brilho. Irmão, vencedor. Mas falei para ele também, se é num outro país, tá ferrado, porque ia jogar contra, não ia ganhar nada. Tem que agradecer a Deus que é brasileiro. Muito bom, cara. A gente está caminhando, infelizmente, aqui para o final, cara, e eu criei uma espécie de um quadro aqui no podcast, que é assim, eu procuro tratar aqui no podcast sobre elegância
comportamento, comunicação, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Uhum. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos Verdade. nós precisamos de uma escada, de um apoio. E eu, em vários momentos da minha vida, recebi. Alguém foi escada para mim, em vários momentos. E eu acredito que com você também não tenha sido diferente. Quem foi a pessoa que abriu as portas para você? Aquela pessoa que vem à sua cabeça, eu já imagino quem você vai dizer. Mas quem foi aquela pessoa que te inseriu nesse meio do futebol, que abriu as portas? Se você tivesse que ligar agora para agradecer a uma pessoa, quem é essa pessoa? Posso tirar minha família? Não, tirando a sua família. Aí... A gente sabe que a família é a base, é o esteio, é óbvio que a família vem em primeiro lugar. Falando no campo profissional. Não tem como não falar do capacete, né, do Leovegildo, até porque, irmão, era um período que a gente não tinha tanta intimidade, entendeu? Então a gente vê também o Papai do Céu, né? Quando Deus é demais, Deus ele cumpre. Por isso que a Bíblia fala que o coração do rei está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quer. Então era um período que eu não estava tendo tanto contato com o Júnior e tal, e do nada o telefone tocou. Era ele, né, fazendo o convite, então, abrindo essa porta. É um cara que você agradeceria. Sou grato até hoje. Vamos ligar para ele? Será que ele atende? Vamos ver. Vai que ele dá aquela moral, não tá na correria. Vamos ver, ele trabalha muito, né? E é um cara que eu admiro muito, assim, Poxa. também. Como comentarista, ele sempre foi muito coerente, muito imparcial, embora seja flamenguista, né? Mas ele sempre foi muito coerente, é um cara que eu admiro muito. Bota no Viva Voz. Fala que você está aqui no Bianchi Podcast, que eu vou dar uma palavrinha, 10 segundos. Deve estar pegado, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Fala aí. Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai mandar um recado pro Júnior. Fala o que você quiser falar para ele. Deixa eu só ver se eu liguei no Zap. Deixa eu ver no telefone aqui. Uhum. Fala, Beija. Leovegildo, meu irmãozão, tudo bem, mano? Tudo bom, velho. E aí, tranquilo? Maravilha, graças a Deus. Eu tô aqui no Bianchi Podcast, já estamos no finalzinho aqui, tá faltando 2 minutinhos para encerrar, e ele me fez uma pergunta, se eu tivesse que ligar para uma pessoa agora e agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, eu falei, aí você tá de brincadeira. Ele falou, pô, quem? Eu falei, pô, tu tem dúvida? Calma aí que eu vou ver se ele atende. Léo, tá no Viva Voz, ele vai mandar um abraço para você aqui, tá bom? Valeu, beijo, irmão. Beijo. Ô, Júnior, tudo bem? Marcelo Bianchi. Fala, Marcelo. Tranquilo, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Estou ligando para te agradecer, porque eu tenho um quadro aqui no meu programa, aqui no meu podcast, que eu pergunto ao convidado, se você tivesse que fazer uma ligação para alguém agora de agradecimento por ter te ajudado na vida, por ter sido uma escada na sua vida, para quem você ligaria?
e ele falou que era você. Então ele está aqui ligando para agradecer a você por tudo que você representou e representa na vida dele. E eu também te agradeço imensamente, sou um fã teu. Obrigado. Mas já falei para ele que ele não tem que agradecer nada. Ele deu de retorno tudo aquilo que a gente fez por ele. Muito bom. Tá 0-0. Que maravilha. Obrigado, Júnior. Valeu, abração. Obrigado, meu mano. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Valeu. Tá. Muito bom, cara. Benja, olha para aquela câmera ali. Deixa o último recado que você quiser falar. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Papai do Céu o privilégio de poder estar juntamente com o Marcelo aqui nesse podcast abençoado, que eu não tenho dúvida que vai edificar muitas vidas, desejar tudo de bom. E o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, Amém. confia nele e o mais ele fará. Estamos juntos até a eternidade. Muito bom. Benja. Cara, bom demais. Tamo Obrigado junto, demais. mano. Eu que Uma agradeço. bênção te conhecer. Tamo junto. Pessoal, tá encerrando aqui mais um Bianchi Podcast. Agradeço demais aqui a presença do Benjamin, cracaço do Beat Soccer, ganhou tudo e mais um pouco. E hoje é pastor na Assembleia de Deus na Rocinha. Que Deus use muito a sua vida, Benjamin. Um grande abraço. Galera, lembre-se sempre, eu sempre falo aqui para vocês, viva a sua vida com sentido de missão. E uma outra frase que eu falo sempre aqui para vocês: nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Semana que vem eu vou estar recebendo aqui, ó, Edilson Silva, cracaço da comunicação. Vamos bater um papo aqui muito bacana. Um abraço, gente. Valeu!